Salve, salve, galerinha, tudo bem? Estamos de volta. Vamos dar sequência aí aos nossos estudos. A partir de agora, nós vamos mudar um pouco o foco. Nós vínhamos falando sobre a parte da cidade, sobre os estudos de urbanização, e a partir de agora nós vamos para o campo. Nós vamos para os estudos do processo de modernização da agricultura. A gente vai dando sequência a essas atividades, né, numa parte igualmente importante, onde nós vamos compreender um pouco desse processo da evolução, da modernização da agricultura, as transformações que isso provoca, tanto em relação à geração de riqueza, quanto em relação à concentração dessa mão de obra, a demanda de uma produção e a importância econômica, inclusive, desses complexos agropecuários no que diz respeito ao desenvolvimento da economia dos diferentes países. Hoje nós vamos ver alguns conceitos iniciais e entender um pouquinho como que funciona essa lógica de um processo de modernização, entendendo a partir desses conceitos, para que nas próximas aulas a gente consiga fazer essa associação e esse link que são importantes com esse tema que é aí o nosso tema das próximas aulas. Inclusive, nós vamos tocar em alguns assuntos relativos ao Brasil, mas ainda não é, os estudos ainda não estão diretamente relacionados ao Brasil de uma maneira geral. A gente vai compreender os conceitos, depois na prática a gente avança aí em relação a esse processo de modernização no nosso país. Vamos então aqui desde já, né? Vou diminuir minha participação aqui na tela. A gente vai retomar aí os nossos estudos. Lápis, caderno, caneta, o que vocês forem utilizar aí em mãos, e vamos lá para essa temática que é importantíssima. Em relação à modernização da agricultura, nós temos alguns assuntos a abordar. Quando nós falamos sobre esse tópico, é muito comum que a gente utilize esse termo agropecuária. Quando nós falamos na agricultura, estamos falando do quê? A agricultura seria o cultivo de grãos de diferentes espécies. O Brasil é grande produtor de soja, o Brasil é grande produtor de milho, o Brasil não é grande produtor de trigo. São grãos. A agricultura está relacionada ao cultivo desses grãos. A pecuária. Pecuária é a criação de gado. Quando eu falo em gado, bovino, bois e vacas, caprino, bode e cabra, suíno, porco e porquinha. Nós temos os diferentes tipos, né? A avicultura, a criação de aves. Então, todo esse processo, quando nós falamos em agropecuária, estamos juntando esses dois elementos. Nós vimos que esse processo de modernização no sistema produtivo, no campo, ele é um processo que está intimamente ligado ao processo de modernização nas cidades. Então, a revolução industrial ela vai possibilitar, vai potencializar a ampliação de uma demanda nas cidades. E essa ampliação das demandas nas cidades vai demandar também uma ampliação da capacidade de produção no campo. Então, as máquinas inseridas nas indústrias, as máquinas inseridas também no campo, possibilitam essa ampliação de uma capacidade produtiva. E essa ampliação da capacidade produtiva vai fazer com que eu tenha, ou melhor, com que esse processo de modernização possibilite cada vez maior produtividade. Na imagem que nós temos aí, ou melhor, na imagem que nós temos aqui do lado de cá, no cantinho da tela, a gente consegue perceber a importância das máquinas em relação ao trabalho. Olha ali que para executar o trabalho naquela área enorme, a quantidade de trabalhadores está relacionada ali, no máximo, àqueles que estão pilotando as máquinas. Então, em relação a esse uso das máquinas, nós temos uma ligação direta à Revolução Industrial e à Revolução Agrícola. As máquinas inseridas na atividade agropecuária possibilitam, potencializam ganhos
no que diz respeito à produtividade. E há uma ligação muito forte entre esses dois eventos, porque, inclusive, essas máquinas chegando ao campo liberam mão de obra que vão migrar para as grandes cidades. Então, nós temos aqui temas importantes da geografia, a urbanização, a modernização da agricultura, a industrialização, como sendo temas bastante próximos. Nós tivemos na Inglaterra, no âmbito da primeira revolução industrial, o fechamento dos campos, a liberação da mão de obra, essa mão de obra sendo disponibilizada para atender às demandas nas indústrias, para servir como mão de obra nas indústrias. É claro que nos países pobres esse processo é um pouco diferente, mas aí depois a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo e a gente consegue fazer a compreensão desses tópicos a partir do momento que a gente estuda separado, mas a gente juntando esses eventos, conseguimos entender perfeitamente que a geografia ela trata, né, de maneira na compreensão integrada desses eventos que a gente acaba estudando de maneira separada. Então, a liberação da mão de obra é possível a partir do processo de modernização do campo, que amplia essa produtividade e há, concomitante, um processo de crescimento, um processo de urbanização associado aqui aos países ricos principalmente. Como é o processo de modernização? Não. Como é o processo de produção agrícola nos países ricos? O processo de produção agrícola nos países ricos, a imagem aí já entrega, é um processo bastante avançado. É um processo que vai se utilizar em grande quantidade de técnicas avançadas. São países que detêm tecnologia na produção. São países que detêm tecnologia na produção de máquinas e aqui uma palavrinha que é importante, insumos agrícolas que vão possibilitar, que potencializam a capacidade de produção. O que são esses insumos agrícolas? São elementos que são utilizados para ampliar essa capacidade de produção. Adubo, fertilizante, pesticida, agrotóxico, elementos que são utilizados e que ampliam essa capacidade de produção. Então, em relação às máquinas, em relação aos insumos agrícolas, nós temos que o uso desses elementos amplia a produtividade. E quando eu falo em produtividade, eu estou relacionando a duas coisas: a produção e a quantidade de mão de obra empregada para conseguir aquela produção. Se eu tenho menor mão de obra, produção grande, a produtividade ela é alta. Se eu tenho grande quantidade de mão de obra para poder produzir aquela quantidade, a produtividade é baixa. Então, eu tenho uma relação direta entre produção, produtividade, mão de obra. Para falar sobre a produtividade, eu levo em consideração não só a produção, mas também a quantidade de mão de obra empregada. Nos países ricos, por exemplo, a produtividade ela é alta, porque o uso de mão de obra é pequeno. E como é que eu posso afirmar isso com certeza? Simples, porque lá a produção é moderna. Se eu tenho máquinas produzindo, diminui a necessidade de mão de obra. Menos mão de obra, grande produção, produtividade alta. Tranquilo? Então, em relação à produção nos países ricos, máquinas e insumos agrícolas potencializam essa capacidade de produção. E nos países pobres? Nos países pobres, o modelo ele acaba tendo um preconceito quando as pessoas fazem a análise. Porque então nos países pobres é só dizer que é o contrário. Não é assim que funciona. Nos países pobres coexistem dois modelos. Um modelo voltado para a produção do mercado externo e o modelo voltado para a produção no mercado interno. Esse modelo nos países pobres acaba contendo essas duas características que são características clássicas da produção nos países pobres.
O modelo voltado para o mercado externo utiliza técnicas modernas. Nós vamos falar mais à frente nos sistemas de produção, né, que funcionam como empresas. São grandes áreas produtoras que utilizam os insumos, as melhores terras, o acesso a crédito, a produção destinada para o mercado externo. Já o sistema que vai abastecer o mercado interno, o dos pequenos produtores, vai se utilizar, na sua maioria, das técnicas tradicionais, técnicas rudimentares, baixa capitalização. E aí nós temos algumas aberrações nesses países. São países que têm em grande quantidade no seu território fome. Está aí agora o Brasil entrando no mapa da fome mais uma vez após ter saído em períodos anteriores, em governos anteriores. E agora está aí retornando ao mapa da fome. Isso é por quê? Porque a pandemia? Não, isso foi antes da pandemia. O que aconteceu foi que diminuíram os investimentos para os pequenos produtores. Priorizou-se o setor agroexportador, priorizou-se os grandes produtores. E aí a gente bate recorde na produção de soja, de milho, e falta o básico: arroz, feijão, trigo, que são produzidos no Brasil pelos pequenos produtores principalmente. Porque os grandes produtores produzem aquilo que é interessante no cenário externo. Atualmente, tem produzido bastante soja no Brasil. Então, em relação a essa característica, nos países pobres nós temos coexistindo esses dois elementos. O elemento agroexportador, as melhores terras, acesso farto a créditos, financiamentos, estímulos por parte do governo, e o modelo dos pequenos produtores, que é o que supre as demandas no cenário interno, inclusive. Aqui no Brasil nós temos o pessoal do MST, que tem essa agricultura familiar, né, nos seus assentamentos, e que é o grande produtor, por exemplo, de arroz para suprir as demandas no mercado interno. Mas a gente vai falar depois, mais à frente, sobre os modelos, né, os cinturões verdes, mas aí a gente fala sobre isso mais à frente também, porque está relacionado a esse abastecimento via pequenos produtores das áreas nas grandes metrópoles, inclusive no estado do Rio de Janeiro, que é onde nós compreendemos um pouquinho mais na elaboração dos nossos estudos aqui, das nossas aulas. Então, quando nós falamos sobre essas características nos países ricos, técnicas modernas, nos países pobres coexistem a técnica moderna para o mercado externo e o método tradicional que vai suprir aí as demandas no cenário interno. Aqui nós chegamos em um outro conceito importante, que é o conceito de agronegócio. Juninho, agronegócio e agropecuária não é a mesma coisa? Não. A agropecuária está inserida nos agronegócios. O agronegócio está relacionado a todas as etapas de produção que envolvem não só o agronegócio, mas aquilo que vem antes do agronegócio e aquilo que vem depois. Eu falei agronegócio, né? Então apaga aí. O agronegócio envolve todas as etapas que estão relacionadas ao que vem antes da agropecuária e ao que vem depois da agropecuária. Ou seja, o agronegócio envolve as etapas de toda a cadeia produtiva do setor agro, desde aquilo que vem antes, na preparação do solo, nos insumos, na produção de máquinas, a produção propriamente dita, e o que vem depois na distribuição, no comércio, na transformação desse produto por uma agroindústria. Então, o agronegócio já envolve aí toda uma cadeia produtiva que tem um peso muito grande no que diz respeito à geração de riqueza para os países. Juninho, está escrito aí um negócio esquisito de jusante, montante, o que é isso? Toda vez que essas palavras elas surgem, são palavras que na verdade têm uma ligação com o estudo dos rios, né? A montante seria em direção à nascente, jusante em direção à foz.
Então, significa aí as etapas em direção à nascente antes do setor agropecuário e a jusante depois do setor da atividade agropecuária propriamente dita. Ou seja, o agronegócio envolve toda essa cadeia de produção importantíssima na geração de riquezas. Quando nós falamos no uso das máquinas, nos insumos agrícolas, na preparação do solo, na produção dessas máquinas e desses insumos, nós estamos falando no período anterior à produção propriamente dita. Quando nós falamos na atividade agropecuária, nós estamos falando de uma parte importante que está relacionada à produção propriamente dita. E quando nós falamos sobre a distribuição, o comércio, a transformação desses produtos agropecuários em novos produtos que vão ser distribuídos e vendidos, nós estamos falando da terceira etapa, que é o setor de distribuição. Então, por exemplo, para produzir a soja, eu tenho toda a preparação da soja, da produção da soja, que está relacionado às máquinas que vão ser utilizadas, aos insumos agrícolas que vão ser utilizados, na preparação do solo, e aí eu tenho lá a produção propriamente dita da soja. Depois disso, a soja ela vai ser ou transformada em óleo de soja, leite de soja, carne de soja, tem esses usos de maneira mais recente. Boa parte dessa soja já é exportada da maneira como ela é retirada, né? Vai virar ração lá fora, gado, porcos, enfim, que o gado suíno também, e a distribuição que está relacionada a esse comércio, a transformação, né? O beneficiamento de todo essa produção, no caso da soja, que vira esses materiais e chega no mercado, que vai ser exportada para outros países, que é o caso principal da soja produzida no Brasil. Bom, aqui nós temos alguns dados que são dados importantes para compreender a importância desse agronegócio. Em relação à geração de riqueza, o agronegócio representa em torno de 23,5% do PIB. Esse valor é valor de 2015. Depois a gente vai tentar encontrar um valor mais atualizado no que diz respeito a esses dados e esses gráficos, mas a gente consegue perceber, antes de surgir esse próximo, analisando esse primeiro aqui que aparece, aqui, se não me engano, é 2014, não, aqui já é 2015, né? O PIB em torno de 21% o agronegócio, os outros setores 79%. Aqui está relacionado especificamente ao Brasil e a valores, né? O agronegócio 1,27 trilhão de reais. Aqui está em reais, normalmente é verificado em dólar. Aqui, em relação a essa participação, o número está um pouquinho diferente, acontece, né? Super comum, não está nada muito discrepante, 23,5, é esse valor que nós estamos usando como referência aqui na informação, inclusive. E aqui nós temos a distribuição em relação a esse agronegócio, né? O setor de distribuição, 31%, a agropecuária propriamente dita, 30%, a agroindústria, 27%. Então, observa que desses 23% são os três setores mais importantes: distribuição, a produção, propriamente dita, e a agroindústria, e os insumos, a produção dos elementos necessários para a produção, 12%. Então, a distribuição se encontra dessa maneira. Em relação às exportações, aí a gente consegue perceber por que é tão importante para a economia a exportação do setor agropecuário. Envolve aí quase a metade das exportações, do valor das exportações do total do PIB do Brasil. Então, o setor do agronegócio é um setor que tem sido o principal setor na pauta das exportações, pegando aí quase a metade da geração de riqueza no total das exportações. Bom, visto isso, a gente vai dar uma pausa aqui, para a aula não ficar tão longa assim, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai ter um acúmulo muito grande de elementos para estudar e revisar. A gente volta na próxima aula falando sobre Revolução Verde.
Alguma dúvida, alguma pergunta, não esqueçam, lancem essas informações lá na plataforma. De novo, pausa o vídeo quantas vezes você quiser, volta, anota esses tópicos que aparecem aí na tela, são tópicos importantes. Mantenha o seu caderno com essas informações e na próxima aula a gente volta falando sobre a Revolução Verde. Meus queridos, grande beijo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.